tinha dois lados. Um lado era pobre e o outro era rico, tá ligado? Aí eu ficava indo de um lado pro outro, aí eu ficava vendo a diferença de vida entre minha mãe e a do meu pai, e desde pequeno eu ficava me perguntando assim, por que que a minha mãe a vida da minha mãe é assim, e por que que a vida do meu pai é assim, tá ligado? E eu vivia com a minha mãe, tá ligado? Vivia na dificuldade e tal, só que meu pai foi começar a me ajudar depois, na hora que eu tinha uns 12 anos de idade, aí eu ficava acompanhando. E isso me motivava muito, tá ligado? Porque eu via a dificuldade que era minha mãe para ela poder sustentar eu e meus irmãos, e via a facilidade de vida do meu avô, e isso me incomodava muito. Então, desde pequeno, eu sempre corri atrás, sempre busquei trabalhar. Com 13 anos eu já estava indo atrás de trabalho para ajudar minha mãe em casa e tal, porque às vezes eu pedia ela um dinheiro para me sair com meus amigos, e ela não tinha, e eu tinha que pedir meus amigos para ajudar. Oh, me paga isso para mim, paga essa roupa para mim, paga essa bebida, paga essa comida para mim. Tipo assim, eu não tinha condição mesmo eu tendo o outro lado da minha vida bem sucedido, tá ligado? Então foi isso que me motivou muito a chegar onde eu cheguei hoje, Top tá ligado? demais, cara. E deixa eu te perguntar uma coisa. Com o que você trabalhava antes? Tu era CLT? Tu tinha algum tipo de próprio negócio físico, alguma coisa do tipo? E como é que foi o primeiro contato que tu teve ali com o digital? Tu olhou assim e falou assim, putz, mano, o que é isso aqui? Como é que dá para ganhar dinheiro com isso? Como é que foi essa etapa na tua vida? Essa transição, né? Tipo de talvez se Uhum. você foi CLT para vir pro digital. Cara, em 2021, eu voltei pra quem não sabe, até continuação dessa história. Eu morava com a minha mãe, aí meu pai me ligou, eu tava desempregado, não tinha, tava sem trabalho. Aí meu pai me ligou e falou assim, Guilherme, você tá muito à toa, você não tá fazendo nada, vai lá trabalhar com seu avô. Meu avô tinha empresa e tal. Fui e mudei pra lá, pra morar com ele e tal. Aí, nessa transição, eu fiquei morando com ele 6 meses. Quando tinha 3 meses que eu tava lá, meu avô sofreu um golpe muito gigante na vida dele, que ele era rico e ficou pobre. O cara pegou todo o dinheiro que ele tinha na conta e deixou ele liso, sem nada, aí fechou a empresa, teve que vender tudo. Aí depois começou a ter muita dificuldade financeira lá e a família começou a ficar bagunçada e tal. Aí eu tive que ir embora, voltar a morar com a minha mãe. Aí eu mudei pra cá, tive que arrumar emprego e tal. Aí arrumei um trabalho num supermercado de promotor de venda, tá ligado? Não era no supermercado em si. Eu ajudava a empresa camponesa a vender mais, tá ligado? Conseguir arrumar esse emprego. Só que não era o suficiente para mim ter uma vida boa, tá ligado? Para mim conseguir meus objetivos e tal. Aí eu fui, juntei dinheiro um ano nesse trabalho e comprei uma moto para mim. Essa moto era R$ 6.000, mais ou menos. Eu falei assim, mano, eu tenho que trocar de moto, eu tenho que comprar uma moto, tenho que tirar carteira, eu tenho que ter uma segunda renda, tá ligado? Aí eu fui lá, juntei dinheiro um ano e comprei uma moto, comecei a trabalhar de motoboy, e essa moto valia uns R$ 6.000. Aí eu comecei a namorar, tá ligado? Aí eu comecei a sentir a necessidade que eu precisava ter mais dinheiro para me dar conforto para minha namorada, para mim e para minha família, tá ligado? Então, trabalhando dia e noite, dia e noite, dia e noite. Aí na sede de trabalhar para mim, eu tinha um amigo que era tatuador, tá ligado? Aí eu cheguei pra ele e falei assim, irmão, eu preciso aprender a tatuar pra me ganhar dinheiro. Você consegue me ensinar? Ele falou, não, consigo, consigo, vem aqui em casa. Tava indo na casa dele todo dia, já tava ficando bom tatuado e tal. Aí teve um dia que eu cheguei na casa dele, tinha dois amigos nossos que estavam no quarto, separado enquanto ele tava me ensinando. Aí eu cheguei lá assim de surpresa, assim, abri a porta e falei assim, o que que você está aprontando aí? Aí eles olham pra mim, não, nós tá mexendo aqui com digital, fazendo umas vendas aqui. Eu falei assim, que isso, cara? Não é possível que isso aí existe, não é possível que isso é possível. Não, eu já sabia já, mas eu não acreditava. Aí eu vi lá as vendas caindo, eu comecei a me interessar, tá ligado? Falei assim, rapaz, se esses caras conseguem, eu também consigo. Aí eu comecei a atormentar eles para eles poderem me ajudar e tal. Aí depois de um tempo, eles me ensinando, eles viram que eu era muito capaz, tá ligado? Porque depois que eles me ensinou, eu fiquei melhor que eles, tá ligado? Porque eu era mais dedicado que eles, eu já era preguiçoso. Aí nós foi resolver montar uma casa, até essa casa que é onde eu moro. A Legal. montar uma equipe numa casa, porque a gente trabalhava com X1 vendendo encapsulado. Aí eu falei assim, vamos juntar a equipe, montar um call center lá em casa e pá, 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 pá. Aí veio a turma tudo aqui pra cá, tá ligado?
gente vendendo X1, e eu trabalhava nos dois empregos, no emprego de manhã e de motoboy à noite, chegava em casa de madrugada, ia estudar e durante o dia ficava atendendo no X1, os caras. Então, 24 horas, você, 24 horas. você no começo não estava vendendo um hot, era Não, encapsulado. sim, sim, Você começou no encapsulado, legal, legal. sim. Aí, o que que aconteceu? Eles não estavam se dedicando, praticamente estavam numa preguiça, porque estava trabalhando em casa, acordava meio-dia, 2 horas, e não fazia porra nenhuma. E eu acordando tarde, tá ligado? Todos os dias, acordando tarde, quer dizer, dormindo tarde, acordando cedo, e trabalhando em dois empregos, e trabalhando no encapsulado. Aí chegou uma hora que eu cansei, falei assim, mano, eu vou largar esses caras pra um lado, vou trabalhar pra mim. Aí eu comecei a estudar o hot, tá ligado? Sim. Aí eu comecei a fazer algumas estratégias de X1, porque eu já tinha a maldade do X1, tá ligado? Começou a virar. Aí eu comecei a ganhar dinheiro. Aí eles viram que eu tava ganhando dinheiro, eles falaram assim, me ensina, me ensina. Eu fui, passei minha estratégia pra eles, tá ligado? E tinha 4 pessoas aqui em casa. E eu ganhando ali ganhava uns R$ 300 por dia, tá ligado? Querendo ou não, já era Já era alguma coisa, já era uma mudança, né? sim, com certeza. Aí eu comecei a deslumbrar, tá ligado? Tinha dia que eu fazia R$ 1.000 no X1, e eu fiz uma automação no, como é que chama aquela automação? Zap Voice. Fiz uma automação e só trabalhava no orgânico, viralizava uns vídeos, caía lead no X1 e a automação vendia sozinho, tá ligado? Eu já tava ficando expert já. Aí eu tava meio que acomodando, tá ligado? Falei assim, tá, tô cheio de dinheiro, papapá. Aí por eles me estar fazendo a mesma estratégia que eu e depois outras pessoas começarem a me clonar, acabou que a minha estratégia parou de funcionar, tá ligado? Aí passou um tempo, eu fiquei meio abalado, falei assim, mano, esses caras não somem nada na minha vida. Eu fui, mandei todo mundo embora daqui da casa. Falei assim, não, some da minha frente, eu quero saber de vocês aqui mais não. Até hoje eles me odeiam, mano. Hoje em dia eles trabalham de CLT, agarrado, mas eu mandei eles embora porque eles estavam sugando a minha alma, a minha energia. Tá E certo. aí eu fui quebrei, tá ligado? Tipo assim, eu juntei uns 20 mil lá. Torrei tudo com festa, saía pra viagens, trem, comprava coisa à toa. Não soube administrar, tá ligado? Tava ganhando dinheiro, juntei uns 20 mil, 20 mil pra quem não tem nada, era muita grana, É cara. muito dinheiro. Para quem veio do zero, cara, por Sim, exemplo, ó, rapaziada, você pode ver, ele tá dando testemunho que ele chegou a comprar uma moto de 6 mil pra correr de motoboy. exato. Juntei Mano, um ano o dinheiro. e o motoboy ele faz o quê? Ele trabalha 10, 12 horas por dia para fazer quanto diária? R$ 100 ali, quando tem muito Sim. entrega, 120, 150, é mais ou menos isso? Quando fazia 150, eu até levantava a mão pro céu pra agradecer. Agradecer a Deus. E aí, em pouco tempo, o cara já tava fazendo R$ 300 por dia, 350, às vezes R$ 1.000 no dia, no X1 dentro de casa. Dito que ele já tinha passado por uma experiência de juntou com a galera, fez uma sociedade, a galera não estava no mesmo ritmo que ele. Uma experiência que, para quem às vezes se junta no mercado com outra pessoa para rodar um tipo de produto, um tipo de estrutura, realmente acaba tendo esse tipo de problema. E, cara, é bizarro, porque às vezes você tá com um tipo de pensamento, você tá com um foco, uma idealização, e o teu companheiro do lado ali, às vezes, não tem o mesmo tipo de pensamento. E isso acaba te atrapalhando, Com né? certeza. Depois de quanto tempo você já tava com esses 20 mil na conta? Cara, foi em 4 meses trabalhando. Tipo assim, eu ganhava e gastava, mas eu sempre guardei dinheiro, tá ligado? Sempre, ó, vou torrar essa parte, mas tem que jogar isso aqui pra cá. Vou torrar, vou jogar isso aqui pra cá, tá ligado? Sempre Sim, guardei. beleza. E aí, nisso no X1, você começou a ter, né, esses resultados expressivos. Foi quando você falou assim, pô, vou testar um Meta Ads, vou testar uma parada um pouco diferente e vou ver o que eu consigo fazer. Tu, com esse contato do Hot que você teve ali na hora que você começou a fazer o X1, já tinha isso na tua cabeça ou tu foi conhecendo o mercado conforme tu foi rodando, tu foi trocando network? Como é que foi essa parte? Então, o que que acontece? Nessa época que eu fazia X1, eu já começava a testar umas formas de mandar lead pra Tá. mim por tráfego pago. Sempre tive esse interesse, eu torrava, torrava muita grana, tá ligado? Nessa época ganhava uma parte, torrava muita grana com tráfego pago, só que eu nunca conseguia acertar nada, tá ligado? Tipo assim, às vezes eu empatava no X1, porque aí chegavam uns leads, eu empatava às vezes. Porque eu tava fazendo a minha automação no tráfego pago. O que que eu fazia? Eu fazia orgânico no Threads, os leads do Threads ia pro Instagram, e do Instagram, no Story, mandava pro WhatsApp.
Então eu pensei assim, se eu fizer um tráfego pago, vai funcionar, tá ligado? Só que, tipo assim, era muito difícil, porque às vezes eu gastava muito e vendia pouco, tá ligado? E nessa transição, tudo parou de funcionar, tá ligado? E aí eu, por estar dando certo eu ganhar dinheiro nessa época, eu fui sair do meu trabalho. Falei assim, ah, não, vou sair do emprego, vou trabalhar só de motoboy de noite, de dia eu fico no X1. Essa que foi a minha mentalidade. Aí eu fui sair, tá ligado? Certo. Aí quando eu saí, começou a dar errado, eu parei de ganhar dinheiro. Aí eu tive que voltar a trabalhar igual um escravo. Qual que foi o jeito? Aí depois eu fui arrumar outro emprego, tá ligado? Numa agência de carro, onde eu Uhum. ganhava 1.400 por mês e R$ 200 de comissão. Aí, o que que eu pensei? Eu falei assim, mano, é, não tem como eu fazer nada agora no digital, porque eu não sei de nada, tá ligado? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou focar em juntar dinheiro de novo, pra depois eu torrar esse dinheiro tudo em anúncio, tá Certo. ligado? E Certo. eu ficava só em casa, não saía, tipo assim, festa, essas coisas. Eu fiquei um ano trabalhando, mantendo a casa onde eu moro até hoje, tá ligado? Poderia estar morando numa casa melhor, podia, mas querendo ou não, tenho um carinho pela casa onde eu moro. Aí, o que que eu fiz? Eu falei assim, mano, vou juntar dinheiro um ano de novo, vou pegar esse dinheiro tudo que eu juntei e vou torrar em anúncio. Tipo assim, é pra me perder dinheiro, tá ligado? Mas eu só vou parar na hora que eu aprender. Tipo assim, e depois enfiei o dinheiro tudo no toba depois de um ano, tá ligado? Em anúncio e nada funcionava. Eu falei assim, ah, mano, o que que eu faço agora? Tinha sobrado uns R$ 1.000 na conta. O que que eu Certo. faço? O que que eu faço agora? Aí eu tava trabalhando numa agência de carro, né? Aí nessa agência eles foi dividir a sociedade, tá ligado? Uhum. Aí eles precisavam de um cara bom pra vender na outra empresa que ia ser maior. Aí eles foi me contratou, falou assim, não, vem trabalhar comigo aqui. Aí, não, os dois donos de lojas dividiram a sociedade. Aí, como eu era um cara que vendia muito, eu vendia 10 carros por mês, tá ligado? Eu vendia 10 vezes mais que eles. Aí eles precisavam de um cara bom. E o mercado hoje de trabalho, as pessoas não gostam de trabalhar. E eu tava com sangue de vencer, tá ligado? Falei, não, pode me chamar que eu tô indo. Aí eles foi falaram assim, ó, vou te mandar uma proposta. Aí a outra empresa, vou te dar outra proposta. Aí eu fui e falei assim, não, a minha proposta é essa, o que aceitar eu tô indo, tá ligado? Aí eu dobrei o meu salário, dobrei minha comissão e comecei a ganhar melhor. Esperto, né? Correr atrás. Sim, com certeza, obviamente. Aí eu falei assim, não, agora eu vou conseguir, tá ligado? Sobrava uma grana boa pra mim poder me divertir. Não precisava trabalhar de motoboy mais igual um condenado. Uhum. Juntava dinheiro tranquilinho pra na hora que chegar meu momento eu vazar e poder viver em paz na minha casa, tá ligado? Exatamente. Aí esse dinheiro que eu tinha juntado, acabou, tá ligado? Tipo assim, sobrou R$ 1.000 na conta. Aí eu fui lá e comprei uma mentoria, tá ligado? E por incrível que pareça, essa mentoria ele deu certo no segundo dia. Aí eu falei assim, mano, que porra que é essa que tá acontecendo, tá ligado? O bagulho, pum, fazendo R$ 3.000 no dia, gastando R$ 300, 400. Eu falei assim, que isso, vou ficar rico nessa porra. Aí eu fui, na hora que passou uma semana, eu já tinha feito ali uns 20 mil de lucro. Falei assim, não, agora eu posso vazar de novo e focar nisso, tá ligado? Fui lá e saí, tá ligado? É, saí da empresa onde eu tava, comecei a ganhar um dinheiro bom. Aí já tava me sentindo pica, tá ligado? Falei assim, ah, não, eu sou pica já, tá ligado? Eu vou, não preciso mais trabalhar, agora eu vou ficar rico e tal. Aí o negócio que eu tava fazendo parou de dar certo também. Aí eu falei assim, ah, não, agora fudeu, agora eu vou ficar pobre de novo. Vou ficar na merda. Aí eu tinha uns R$ 6.000 na conta, tá ligado? Aí eu tava vendo o Marcelo postando a mentoria. Eu falei assim, mano, Marcelão vai salvar minha vida. Tenho certeza. Aí fui comprei a mentoria dele, tá ligado? Aí ele foi destravou muita coisa que tava na minha cabeça que eu já pensava em fazer. Só que ele foi lá e chegou pra mim, não, você tem que fazer, você não tem que pensar, tá ligado? Você tem que pegar e fazer o bagulho. Passou uns 2 dias, tá ligado? Uns 2, 3 dias depois que eu fiz a mentoria com o Marcelo, eu comecei a fazer R$ 1.000 todo dia, pô. Mil, 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 mil. E aí depois disso, peguei a maldade do negócio. O pau quebrou depois, até hoje, graças a Deus, todo dia não pode fazer menos de 1.000, não. Senão, é, Destravou completamente. Uma coisa, irmão, quantos anos você tem hoje? tem 26. 26. Isso. O que que o Gui
de, acho que 24, 25 anos, teve que abrir mão e abdicar para o Gui de 26 hoje ter o que tem, tá onde tá, e ter o resultado hoje bem expressivo que todo mundo do mercado conhece? Cara, festa, comprar besteira, comer besteira, comprar coisa à toa, tá ligado? Tipo assim, não tive vida, mano. Tipo assim, foi um momento, foi uma época da minha vida muito difícil, tá ligado? Só que, só que eu pensava assim, mano, pra você ter noção, as pessoas elas vinham discutir comigo em loja, cliente vinha brigar comigo, e eu sempre mantinha a calma, tá ligado? Por quê? Porque eu sabia que aquilo ali era da profissão. Então, uma pessoa vinha discutir comigo, reclamar de alguma coisa, então na rua, familiar, eu olhava pra pessoa e falava assim, mano, daqui 2 anos você não vai precisar passar por isso, Guilherme, então respira, calma, Então, fique em paz, não precisa atacar as pessoas, trata todo mundo igual, tranquilinho. Então, ou seja, parei de sair, parei de ver meus amigos, depois que eu voltei a sair, tá ligado? Os caras ficou feliz pra caralho. Tipo assim, eu não saía nem com mulher, mano. Beijava na boca era uma vez no mês, tá ligado? Só que sempre tive a mentalidade, ó, se quer temporário, você vai conseguir passar por isso, tá ligado? Então eu tive que. Eu perdi um monte de data comemorativa, perdi. Não tinha como eu ir viajar pra ver meu avô em outra cidade, que minha família, eu tenho outra família em outra cidade. certo. Não tinha como eu ir, era só quando meu pai vinha aqui, que eu não podia gastar dinheiro. Então, quando meu pai ia, ele vinha cá me buscava e bancava, tá ligado? Tudo. Falei assim, não, Uhum. Guilherme, pode vir que eu pago tudo pra você e tal, não se preocupa não, então eu vou. Então, ou seja, eu perdi muitos momentos importantes da minha vida, tá ligado? E deixa eu te perguntar uma coisa, irmão. Qual que foi a tua maior frustração dentro do mercado? Porque o que eu vejo acontecendo com muitas pessoas hoje? Começou a rodar oferta. No primeiro dia tem um preju, o criativo cai, conta bloqueia, perfil cai. Tem muita gente que já toma um banho de água fria nisso e acaba, tipo assim, realmente desistindo, perdendo ali o ritmo, as estribeiras e abre mão do mercado. Quais que foram as suas, nesse tempo que você está aí no mercado, e deu a virada de chave? O que que você teve de frustração? O que que você teve de problema que você teve que passar no mercado, assim, oferta que não deu certo? Coisas que realmente tu olhou assim e falou assim, putz, o que que eu tenho que fazer isso aqui para resolver? Sabe? É um ponto bem Uhum. decisivo, assim, né, nesse teu período de mudança. Cara, o momento mais frustrante na minha vida foi um ponto antes de eu fazer a mentoria com você, tá ligado? Que foi o quê? Eu tava com uma oferta onde eu fazia R$ 1.000 todo dia, tá ligado? 1.000, 2.000, 3.000. E eu consegui manter uma constância 2 meses. Só que eu gastava muito com contingência, porque era uma oferta muito pesada, tá ligado? Não que era um golpe, tá ligado? Mas o Facebook derrubava, eu precisava anunciar utilizando o Instagram do Facebook, o Instagram. Se eu não tivesse um Instagram ativo, essa oferta ela não me dava ROI. Então, quando eu conectava o Instagram na BM, tinha um conflito, tá ligado? Acontecia muito conflito. Até hoje, se conectar, cai bastante, dependendo da oferta. Ou seja, minha contingência caía, tipo assim, eu conectava o Instagram, rodava 12 horas de prazo, Uhum, aí ia lá e caía. Aí eu fazia R$ 100, R$ 200. Aí do ponto A ao ponto B, tá ligado? O que que aconteceu? Eu vi o quê? Chegou um ponto que não dava pra me rodar essa oferta de jeito nenhum mais, tá ligado? Aí eu pensei assim, mano, eu não sei fazer mais nada, tá ligado? Eu não sei como é que eu vou criar uma oferta onde eu vou ganhar dinheiro. Que tipo de oferta que eu rodo? Aí eu comecei a ficar naquela frustração e lembrando do meu passado. Aí eu lembrava da minha ex que eu tava namorando lá atrás, lá que nós terminou porque eu decidi focar no mercado e ela queria curtir a vida, ir pra festa, viajar, não sei o que tem. E eu falei, não, eu não quero saber disso, não, eu quero só focar no meu trabalho aqui, se você quiser pode ir pra lá, eu fico aqui. Aí eu pensava nisso, tá ligado? Pensando assim, não, será que ela tava certa, que eu era um idiota de focar nisso, que isso não ia dar certo? E ela falava, tá ligado? Assim, se eu tenho certeza que isso aí não vai dar certo, só você é bobo de ficar perdendo tempo com isso. E eu, Uma, e eu uma, insisti, tá ligado? uma dúvida, desculpa te cortar, irmão. Pensou Uhum. em desistir? Nunca, Nunca nenhum, pensou em desistir? nenhum momento.
Independente da adversidade, do que tu tava passando, tu tava realmente focado ali, vou fazer o bagulho acontecer. Sabe que é um ponto que aconteceu muito comigo? Quando eu larguei a internet, eu falei assim, mano, meus próprios amigos falavam assim, para de mexer com isso, tá ligado? Isso é mentira, isso não vai dar certo, não. Aí eu comecei a cair na ideia deles, tá ligado? Eu falei assim, não, os caras tá certo, eu sou bobo. Só que foi por pouco tempo, porque dentro de mim eu tomava umas marteladas na cabeça todo dia quando eu tava lá trabalhando de empregado lá debaixo de chuva. Chegava assim, às vezes tinha uma menininha bonitinha assim que eu ia fazer a entrega pra ela, ela me olhava com a cara ruim assim, tá ligado? Aí eu falava assim, mano, que porra é essa? O que que eu tô fazendo na minha vida? Aí eu senti umas marteladas todo dia. Sabe aquela voz na cabeça? Volta pro digital, todo dia, tá ligado? Todo dia eu passava por isso, aí eu ficava louco, tá ligado? Esse foi o único momento que eu pensei em desistir. Só que dentro de mim sempre tinha algo martelando, martelando, martelando. Então, nunca mais parei de desistir, tá ligado? Até quando dá errado os treinos hoje em dia, eu falo assim, mano, sabe como é que eu vou resolver isso? Eu desativar tudo, vou dormir, vou sair pra rua, amanhã eu penso em alguma coisa, tá ligado? Foda-se. Exatamente. E deixa eu te perguntar, acertou a primeira oferta. Logo em seguida, tu acertou a segunda ou tem uma margem de erro? Porque às vezes, mano, o que que acontece? A galera, muitas das vezes, a gente, pelo dia a dia que a gente vai postando ali, eu me incluo nisso também, porque às vezes eu vou postando o resultado que eu tô tendo, tá? Algum teste, alguma coisa que eu tô fazendo, e a galera, pô, meio que, como é que eu posso falar? Generaliza pensando que é muito fácil, que é muito simples você acertar uma oferta, você validar um criativo. É óbvio que conforme você vai fazendo mais vezes, isso acaba se tornando de um jeito mais simples, aí você já consegue pegar o macete. Mas todas as ofertas que você testou na tua vida, você escalou? Você teve resultado com ela? Não, meu sonho de consumo, tá ligado? Meu sonho de princesa. Mas, mano, falar a verdade pra você, essa questão ela é muito complexa, tá ligado? Muito complexa. Porque existe muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que, como é que eu posso falar? Elas acertam a primeira escala 1 milhão, escala meio milhão e fica no conforto. E, tipo assim, para de estudar, tá ligado? Tipo assim, ela para de pesquisar o que que o pessoal tá fazendo. Porque o mercado muda todo dia, tá ligado? Todo dia tem alguma coisa nova, todo dia tem um jeito novo de anunciar. Então as pessoas, elas se perdem nesse último ponto, tá ligado? Tipo assim, ah, fiz muita grana, vou ficar no conforto, parei de estudar, parei de ver o que que tá dando certo. Então por isso que muitas pessoas não conseguem acertar mais coisas. E para acertar uma coisa hoje em dia é simples, só você testar o máximo de coisa possível. Então vamos supor, se eu testar 10 coisas, 10 ofertas no mês, pelo menos uma para a Hot, que o público é muito comprador, pelo menos uma você vai ganhar uns 100, R$ 200 ali no dia, tá ligado? De 10. Uhum. Então, não é um bicho de sete cabeças. Mas você mudar de vida e escalar uma oferta, tá ligado? Uma oferta que você vai fazer ali 100 mil no líquido, 200 mil líquidos, 100 mil líquidos, aí já é outro ponto muito difícil, tá ligado? Então, aí sim, esse ponto eu entendo. Agora, fazer 300 mil, R$ 300 no dia, 500 no reais no dia. Hoje em dia eu não vejo tanta dificuldade se a pessoa se dedicar, tá ligado? Até porque, vamos comparar uns 2 anos atrás, era muito mais difícil você ver o fulano chegar e fazer 100 mil do nada. Uhum. Hoje, uma pessoa que pega ali uma oferta que está modelada, eu já vi gente fazendo isso com as suas ofertas, pegar a tua oferta ali, escalar, Já vi também. entendeu? Então, tipo assim, a gente está numa época do mercado que, além de ser muito fácil na pessoa ela conseguir acertar uma oferta e conseguir replicar alguma coisa, é uma parada que, assim, isso me indica, se eu tivesse, me corrija, tá? Que o mercado ele tá prestes a acontecer uma nova mudança, uma nova sofisticação no nicho hot. E muitas ofertas ali que a galera hoje roda, que hoje escala, amanhã, cara, não vai funcionar tão bem, tá ligado? Hoje, no mercado, mano, quanto que você faturou no total aí no nicho hot? Cara, eu já fiz um pouquinho mais de 2 milhões, acho que 2 milhões e 100, mais ou menos, Top, top, top. 2 milhões e 100 de faturamento. de Então, faturamento. Em uns quanto 2 e tempo? 100. Um ano, mais ou menos? Cara, eu comecei em julho do ano passado, então acho que vai dar um ano já. Vai dar um ano, Isso, um ano. Ou 2 milhões em um ano. Top demais, irmão. top. Desses 2 milhões,
A pergunta que não quer calar, eu acho que todo mundo tem essa dúvida. Vazados ou modelo? Eu achei que você ia fazer outra pergunta. Mas tá bom. Vazado ou modelo? Cara, eu acho que depende mais da época, tá ligado? Aham. O que que acontece? Vazado hoje em dia, depende pra poder fazer, tipo assim, 100 mil líquido no bolso, tá ligado? Existe épocas e épocas. Quando eu escalei modelo, era uma época boa pra modelo, tá ligado? Tipo assim, tava mais fácil de acertar, então fui lá e bum, escalei modelo. Depois, eu tive alguns problemas com ela, tá ligado? Aí o que que eu fiz? Eu tava sem. Só que aí eu vi um amigo meu escalando, vazado, e eu não tinha experiência. Só que em vez de eu clonar alguém, eu fui lá e analisei todo o mercado, peguei todas as ofertas que tinha escalado, trouxe para mim, analisei qual que foi analisava qual que eram os pontos positivos, negativos, por que que isso deu certo, por que que isso deu errado. Fui lá e criei a minha própria oferta, tá ligado? Certo, E certo. meu próprio analisei o mercado, quais criativos estavam rodando. Eu trouxe um novo formato de criativo, que era um criativo mais apelativo ainda do que os caras usavam, tá ligado? Fui lá, bum, escalei. Hoje, vazado vende legal, tá ligado? Mas eu não acredito que seja uma época para fazer 100 mil ali no mês líquido, tá ligado? Exatamente. Não acredito. Porque eu acho que hoje em dia tá mais fácil rodar modelo. Só que depende da época, tá ligado? Mas eu que eu prefiro rodar, com certeza é vazado, porque é mais fácil, tá ligado? Tipo assim, é mais tranquilo de rodar, você não vai ter problemas, tá ligado? Dependendo do nicho que você estiver rodando ali, você pode rodar e escalar à vontade, que não vai te dar problema nenhum. O modelo já é mais complexo, que às vezes, dependendo da oferta que você tá rodando, pode trazer algum problema para você, entendeu? Questão jurídica, modelo ali, tipo, fazer uma reclamação, às vezes até abrir um processo contra o cara. Acontece Exato, muito, a gente já teve muitos casos assim também. exato, exato. Real, real, real. E, mano, uma pergunta muito importante, velho, que eu acho que, tipo assim, cara, todo mundo que já testou uma oferta no pago, não só no pago, mas no hot ou no digital em si, ela já deve ter se feito ou ela se faz. Alguém que está assistindo aqui pode se fazer essa pergunta. Como que você entende que está na hora de você procurar uma coisa nova, uma oferta nova, sofisticar um nicho novo? Por exemplo, você foi o cara que sofisticou vazados, né? A Exato, gente, a gente conhece um vazados antes do GPR e um vazados depois do GPR. exato. Qual foi esse ponto? O que que você identificou? E o que que essas pessoas, que tá aqui tá assistindo tanto agora ao vivo quanto no YouTube, o que que essas pessoas elas precisam ficar atentas para realmente conseguir surfar uma onda nova no mercado? Qual foi o ponto-chave na tua operação que fez tu virar a chave? Cara, complexa essa conversa aí, é bem complexa, tá ligado? Mas um ponto importante, vamos supor, tô rodando uma oferta e essa oferta me deu muita grana. Existe muita gente que tem muito amor à oferta, tá ligado? Tipo assim, eu tinha um amor gigantesco pela oferta que eu fiz, 1,5 milhão, tá ligado? Por que que eu tinha? Porque eu trabalhei nela 7 meses. Então, eu tinha um amor grande por ela, porque ela mudou a minha vida, tá ligado? Porém, porém, existe uma coisa que é o quê? Você não pode ter amor a nada, tá ligado? Chegou um ponto que eu estava rodando, que tinha tipo assim, todo mundo tava me clonando, tá ligado? Todo mundo tava me clonando. Só que eu me diferenciava nos criativos, tá ligado? Eu via as pessoas me clonando e falava assim, não, beleza, pode clonar, todo mundo ganha dinheiro aí, beleza, eu tô ganhando o meu, não tá me atrapalhando. Só que chegou um ponto que eu parei de acertar criativo. Para essa oferta eu estava torrando muita grana. Então o que que eu pensei? Não tem mais o que eu fazer, tá ligado? Para essa oferta. A não ser pular de barco. Então, eu não parei de rodar vazado. Eu sofistiquei a minha oferta. O que que é sofisticar? Ela já estava sofisticada e tal. Só que eu fui lá e melhorei ela e nichei ela em outro nicho. Ela estava em um nicho, eu peguei ela, joguei para outro nicho e funcionou da mesma forma. Só que
esse tipo de oferta que eu estava dando era muito limitado, não era de fazer 100 mil líquido, mas era de fazer uns 30, 40 ali no mês, 20. Só que aí toda vez eu tinha que fazer novos criativos, tá ligado? E eu sempre tive que mudar o ângulo da oferta, mudar o nicho da oferta, tá ligado? Eu não parei de rodar aquele modelo de vazado, eu só fui nichando. Então, se no meu vazado um eu tinha vários nichos em um só, Uhum. peguei e separei eles. Falei assim, ó, vou separar todos os nichos que vendeu aqui. Um, dois, três. E fui Fato. Uhum. testando, tá ligado? Só que a parada de vamos supor, saturou a oferta e tal, na verdade não é nem a oferta, na verdade é o estilo de criativo mesmo que você roda que já não tá funcionando, tá ligado? Então eu penso mais é nisso. Se você quer surfar uma onda, quer surfar uma oferta, quer surfar alguma coisa, você não tem que surfar na oferta em si, você tem que surfar mais no formato de criativo que tá dando certo hoje em dia, tá ligado? Porque se você conseguir acertar um ângulo de criativo, você consegue rodar qualquer oferta, tá ligado? Eu acredito. Uma dúvida, irmão. A maior cagada que você já fez no mercado? Na tua operação, alguma coisa que, tipo assim, putz, que merda que eu fiz, tá ligado? Já teve essa experiência? Cara, sim, uma cagada. Eu estava escalando, começando a escalar a minha primeira, a oferta que eu fiz, 1,5 milhão. Em dezembro eu tava fazendo um dinheirinho bacana com ela. Aí eu vi muita potencial nela. Aí na virada de ano teve aquela porra lá daquele trem de conta em dólar, né? Sim, sim, sim. Aí eu tava rodando minhas contas em BR, tava lucrando, tranquilo. Aí eu falei, até eu fiz um movimento pra turma no mercado, falando assim, ô turma, vamos largar a conta brasileira, vamos pra dólar. Um monte de gente foi também. Só que o vazado que eu rodava era muito apelativo. Aí eu subia nas contas em dólar, caía tudo, tá ligado? Caía tudo. Eu lembro que no mês eu paguei, gastei uns 10, 12 mil em contingência. E, tipo assim, quase que eu empatei no mês, tá ligado? Tipo assim, sobrou uns 20 mil, mais ou menos. Eu falei assim, mano, que merda que eu fiz, era pra me ter feito uns 100 mil esse mês, tá ligado? Aí na hora que virou o mês, eu falei assim, não quero saber de conta em dólar mais na minha frente, tá ligado? Pra você ter noção, eu tenho um mês, eu acho, que eu tô rodando em conta dólar, porque eu tava traumatizado. Todos os dias caía minhas contas de anúncio, BM, caía bot, caía tudo, e eu fiquei traumatizado só por conta dessa transição que eu fiz, tá ligado? E não tinha como eu voltar atrás mais, porque eu tava com isso na cabeça, falei, vou conseguir rodar, vou conseguir rodar, vou conseguir rodar. E no final, tomei, tá ligado? Perdi 10 mil de contingência no meio. Obrigado, obrigado. Mano, isso faz parte do game, né, cara? Sim, com certeza. É o verdadeiro skin the game. Uma coisa, mano, hoje você já tá bem estruturado, Uhum, você já tem a sua empresa formada, você já tem tudo, né, tudo bonitinho. sim. Se hoje você perdesse tudo e tivesse que começar do zero, o que que você faria para chegar no milhão de novo? Quais que seriam os seus passos a passos? Pode, tipo assim, não precisa falar sobre alguma estratégia pessoal, alguma coisa do tipo, mas qual que seria o passo a passo que você faria? Que tipo de ação? Você não tem nada. Você começou com os mesmos. Imagina que você está com os mesmos R$ 1.000 que você estava lá atrás. Hoje, no mercado atual, do jeito que a gente vê as coisas acontecendo, com gateways que a gente tem, com bots que a gente tem, com estrutura de estratégia que a gente tem, o que que Uhum. você faria hoje para chegar onde você está? Se você estivesse começando do zero. Pergunta muito boa. Tropa, o que que eu faria? Vamos um pouco e sobrou 1.000 reais na minha conta e eu tô fudido, tá ligado? Eu moro de aluguel. O meu aluguel hoje em dia é barato, tá ligado? Pago 1.300 reais de aluguel, eu gasto uns 2 mil com alimentação, mais ou menos. Gasto mais uns 3 mil dando um rolê por aí. Então vamos supor que tem meu carro também, nesse mês eu já gastei uns 2 mil já com ele de manutenção. Então, ou seja, vamos supor que meu gasto mensal seja 8.000 reais, tá ligado? Pra me viver bem. Então, eu tenho 1.000 reais na conta. O que que eu faria? Botaria o pé no chão, tá ligado? Procuraria uma forma de ganhar dinheiro com a internet em si. Hoje em dia tem muitos formatos de ganhar grana. Um exemplo, por exemplo, é o que? Se eu sei fazer tráfego pago, eu posso chegar.
em loja de carro, por exemplo, que eu já tenho experiência, chegaria lá e falava assim, ó, eu tenho experiência em tráfego pago, eu consigo trazer clientes qualificados para você, consigo fazer você ganhar dinheiro com isso. Tentaria marcar uma reunião, igual a gente está fazendo aqui agora, explicaria qual que são meus dons e tal, e combinaria um valor mensal com essa empresa. Então, vamos supor, no pior dos valores, cobraria R$ 300 por empresa. Então, vamos supor que eu conseguiria fazer isso com 10 empresas. Então, vamos supor que eu estou com 10 empresas mensais e consigo tirar R$ 3.000 por mês. Ponto. Então, se eu sei que eu gasto uns R$ 2.000 ali para mim ficar quieto na minha casa, sem sair, sem fazer nada. Meu custo de vida, uns 2.500. Eu focaria nisso, juntaria grana, porque o ponto para você investir na sua vida é o que? Dinheiro faz dinheiro. Então, Uhum. eu juntaria o máximo de dinheiro que eu pudesse. E eu faço consórcio hoje em dia. O mesmo consórcio que eu fazia 2 anos atrás, eu faço até hoje, todo mês. Bum, bum, pagando, pagando, pagando. Continuaria juntando dinheiro dessa forma, tá ligado? Até eu juntar um caixa legal. Vamos supor, uns 10 mil, R$ 15.000, para mim poder reinvestir em ofertas no, no tráfego pago, no tráfego direto, tá ligado? Essa seria a minha estratégia. Ó, teve uma pergunta muito boa aqui, irmão, no chat aqui do Meet mesmo. Uhum. Com 1K e o conhecimento que você já tem, não dava para virar no Hot? R$ 1.000 em si. R$ 1.000. Cara, a gente tem que pensar o seguinte, a gente não sabe o dia de amanhã, tá ligado? R$ 1.000 não é que eu não consigo. Hoje em dia eu consigo acertar uma oferta com R$ 100, tá ligado? Gasto. É lógico que eu consigo. Mas por quê? Eu vou gastar sabendo que eu vou conseguir. Mas existe também a margem de erro. Se eu tenho R$ 1.000 para mim sobreviver ali, esses R$ 1.000 são da responsa, dinheiro de responsa, igual eu tenho hoje, você não deve gastar, tá ligado? Se você tem só R$ 1.000 na, na sua vida, se você tem R$ 1.000, você não tem nada, tá ligado? Então, qual que é o ponto principal? Você ter o seu dinheiro de perder, o seu dinheiro de viver e o seu dinheiro de lazer, entendeu? Se você souber dividir esses três, você vive sua vida tranquila sem se arrepender depois de ter se fudido. Aí vamos supor, tô no fundo do poço, fiz merda. Você fez merda porque você não planejou a sua vida. Com R$ 1.000, se eu tivesse só R$ 1.000 hoje em dia, eu não gastaria, não. Você lembra lá atrás lá que eu juntei R$ 6.000 um ano, tá ligado? Eu tinha dinheiro, eu ganhava um dinheirinho legal. Só que era da minha vida. Era um Sim. dinheiro de lazer, um dinheiro de trabalho, dinheiro de responsa, que é o que? Cuidar da minha vida, me alimentar, e os dinheiro para me torrar. Então eu juntei R$ 6.000 para me torrar. Então essa deve ser a mentalidade sua, tá ligado? Exatamente. Eu vejo que tem muita gente no mercado que vem no mercado como se fosse a última chance. É a última coisa que eu vou fazer aqui, entendeu? Sem realmente colocar os pés no chão e entender Exato. o que vai fazer. E, cara, se você parar pra pensar, rapaziada, um negócio no hot, um negócio no digital, mesmo que seja em casa, mesmo que seja no digital, mesmo que seja no hot, é um negócio, é uma empresa. Com certeza. Você não tem nada garantido, 100% garantido, que você vai subir o primeiro teste que você vai fazer, que ele vai vender. Pode vender, só que você não sabe se o Facebook vai bloquear a tua conta, você não sabe se você vai ter restrição, você não sabe se o Telegram, que nesses dias, o Telegram do nada caiu os links lá. E se Uhum. acontece isso e o cara só tem esse valor específico para, Exato. entendeu? Então, essa parte da mentalidade, a pessoa ela conseguir se organizar é muito importante, porque ela não vai tomar nenhuma ação precipitada, tá ligado? É uma coisa muito importante. Com E uma certeza. coisa, depois do teu resultado que tu teve, tu pensa 100%, vou focar só no hot, vou ficar no hot, ou você pensa depois em investir em outros negócios, em ter outras fontes de renda para não depender somente do digital, ou você é aquele cara, tipo, não, vou focar aqui, vou extrair o máximo que der aqui agora e depois eu me viro. Qual que é a tua mentalidade sobre isso? Cara, a minha mentalidade, igual, hoje em dia, eu tenho prazer, tá ligado? Eu trabalho por prazer, obviamente, que
tenho que manter a minha estabilidade e tal. Mas se eu quisesse tirar uma férias de um ano, eu tirava, tá ligado? Porém, eu trabalho hoje em dia não é por necessidade, é mais por prazer, tá ligado? Eu tenho prazer em subir campanha, eu tenho prazer em criar uma oferta, tenho prazer nisso tudo. Eu acredito que não seja algo que eu irei largar. Vamos supor, o Hot parou de funcionar, o Hot sofisticou. Eu pauso, procuro outra coisa que esteja funcionando, que esteja dando grana, e vou continuar nisso pro resto da minha vida. Eu acredito. Eu entendi. Você E, saiu daquela fase tipo, de ter que procurar algo para fazer virar e você uhum, sobreviver com aquilo, né? Tipo, já tá naquele é, e já é algo que eu gosto, tá ligado? Então já é algo que não é lá, eu tenho que trabalhar, eu tenho que subir a oferta. Eu já não, que bosta, meu Deus, subir campanha, contingência, tá manual. Não, isso, aquilo. tá ligado? Hoje em dia é o que eu gosto. Eu gosto de sentar aqui, gosto de analisar as coisas, ver quantos que eu fiz hoje, olhar o valor que eu fiz e falar assim, caralho, acertei mais uma, que delícia, muito bom, tá ligado? Só que é lógico que eu tenho pensamentos em investir em outras coisas, tá ligado? Só que é igual aquela parada que eu te falei. Eu não posso fazer algo sem pensar, então, tá ligado? Hoje em Aham. dia existe, eu já tô no projeto de subir um gueta de pagamento que eu estou subindo, tá ligado? Já é um projeto que eu estou em andamento, já está sendo muito complexo, tá ligado? Então, ou seja, é algo que eu tenho que resolver, tá ligado? Botar para rodar tranquilamente para não ter problema para outras pessoas e não ter problema para mim também. Então, não vou soltar alguma coisa no mercado de qualquer jeito. Então, existe um planejamento, existe um processo. Pronto, consegui resolver esse problema. Agora eu vou para o ponto 2. Qual que é o ponto 2? Vou investir numa loja de roupa, vou investir em algo local, alguma coisa local. Será que vale a pena? Tenho dinheiro para isso, para investir? Qual que é o perigo que eu vou ter se eu investir e dar errado? Então, existe o planejamento. É lógico que eu tenho vontade de ter outros projetos e tal, só que acredito que a vida da gente é um passo de cada vez, tá ligado? Tipo assim, Isso. amanhã eu faço isso, depois da manhã eu faço isso. Não é, meu Deus, eu tenho que fazer isso, senão fudeu. Não, é devagarzinho que se você confia em Deus, se você acha que Deus, se você pede para Deus, fala assim, Deus, o que for para acontecer na minha vida de bom, pode trazer para mim, tá ligado? Traz para mim Uhum. que eu não acho ruim, não, entendeu? Trabalho mais ou menos assim. Top. Mano, essa é a mentalidade, rapaziada. Que, tipo assim, o que eu percebo, né? É que a maioria que deve saber que eu já tenho um tempo no mercado. E exclusivamente no nicho hot, não só, diga assim, mais no nicho hot, tá? Que nem eu falei no começo, a galera tem aquele pensamento muito do imediatismo, né? Então, vou subir oferta hoje, vou escalar hoje, vou gastar dinheiro hoje, vou pegar as white hoje, vou na balada, vou gastar dinheiro hoje, vou fazer. Cara, eu já tive mentorado, bem quando você entrou na mentoria, irmão, teve um mentorado meu, que ele tinha acertado uma oferta, ele tinha feito acho que 85 mil reais de lucro a primeira oferta dele. Cara, já, opa, beleza, já desafogou, dava para testar umas ofertas legais e tal. Tô foda. O Caba pegou, comprou um MacBook do mais caro, comprou o iPhone que tinha acabado de lançar, foi para uma casa que ele, tipo, subiu o padrão do aluguel que ele pagava, tipo, 2 vezes a mais do que ele pagava. E ele entrou num cenário que a oferta dele não estava vendendo mais, e tudo que ele subia ele não conseguia mais validar. E aí começou a vir aquela parada dele estar desesperado porque já não conseguia mais fazer dinheiro, já não tinha mais caixa da onde ele tirar para retestar as ofertas dele. E aí foi no momento que ele pegou assim, putz, tomei uma decisão errada. Então, assim, eu vejo muito isso. Eu vejo muito isso na galera, né? Que a galera vem, Uhum. acerta uma oferta, ganha um dinheiro, aí já quer esbanjar, já quer gastar, já quer fazer isso tudo. E não, quanto mais tranquilo você for, mais pé no chão você for, você realmente consegue ali ter um bom resultado em tudo e ter constância, né? Você vai ter Perfeito. uma tranquilidade maior. Qual que é o teu recado que tu daria para essas pessoas, cara, que agem dessa forma? Acertou oferta, vou gastar, vou viver, vou usufruir, vou para night, em vez tipo de construir equity, construir uma empresa, guardar, poupar, tá ligado? Turma, eu já passei por isso, né? Eu falei para vocês que acertei lá no Organ, tava com dinheiro, ganhei dinheiro. E vocês viram o que eu passei, né?
Você viu que eu tive que começar do zero, dois trabalhos, trabalhava debaixo de chuva. Desculpa, irmão, Pode falar. só para coisar, qual foi a sensação de você ter acertado, de você ter visto 20k na tua conta e depois tu ter que voltar e regrediu, entre aspas? Qual foi a sensação? Cara, foi um pico de frustração assim, tropa, que eu me senti um merda. Pra você ter a noção, na época eu fumava maconha todo dia, toda hora, então isso piorou mais ainda, tá ligado? Porque quando você fuma maconha, a maconha ela entra na sua mente e tudo aquilo que de emoção você está sentindo, ela duplica, triplica, quadriplica. Então, eu fumava, aí na hora que a onda da maconha saiu do meu corpo, que eu acordava de manhã que tinha que ir trabalhar, e eu lembrava de todas as merdas que eu fiz, eu me sentia um lixo. Eu chegava na loja assim, para poder trabalhar, chegava até na loja onde eu tava trabalhando, chegava para trabalhar me sentindo um merda, tá ligado? Tipo assim, eu via a roupa que eu tava usando, eu via tipo assim, o local que eu tava trabalhando, as pessoas que eu atendia, eu ficava me sentindo um merda, tipo assim, desaforo de cliente. Então, tipo assim, eu não conseguia sentir tesão em mulher, pra vocês terem noção da frustração que eu tive. Não conseguia conversar com a mulher, tá ligado? Depois de muito tempo que eu voltei a ter confiança para conversar com a mulher, para você ter uma noção, porque eu não conseguia olhar no olho da mulher e conversar, conseguia. Porque dentro de eu tinha necessidade, porque eu namorei, né? Então, eu sabia das coisas que era necessário para você ter uma mulher de qualidade do seu lado, para você conquistar uma mulher muito bonita, uma mulher gente boa. Então, você tem que ter algo interessante. Tipo assim, eu me sentia totalmente desinteressante, entendeu? Eu me sentia um bosta. Então, essa frustração me fez depois, quando eu voltei a focar nos meus negócios, a ter mais pé no chão para me ter, para me tomar decisão, tá ligado? Então, ou seja, vai muito além de um erro, tá ligado? É uma coisa que pode te fazer você ficar até com depressão, tá ligado? Assim, algo muito ruim mesmo pode acontecer dentro de você se você realmente não tiver cabeça no lugar. Exatamente. Eu falo, rapaziada, porque assim, foi por questão de erro, mas Uhum. por questão do processo que eu passei lá atrás. Eu tive crise de ansiedade, irmão. Porque teve muita oferta, muito teste que eu fazia na época, que era um mercado digital diferente, era produto diferente, não era hot. E tudo que eu fazia, 100% dava errado. Sei como é que é. Que nem uma das minhas coleções de frustração foi quando uma vez eu fui fazer um lançamento do nicho de iGame. Eu não lembro se eu comentei isso contigo. Talvez eu deva ter comentado, provavelmente sim. E, cara, eu fiquei trabalhando um mês com influencer, o cara tinha mais de 100 mil seguidores, mó trampo, investi o dinheiro que eu tinha, eu era CLT na época, fui fazer o lançamento do bot, tinha mais de, tinha quase dois grupos lotados já, tinha muita gente, eu não tive um Pix gerado, tá ligado? Depois de ter gastado uma grana, de ter feito uma Cara, coisa, pago o influencer, só que assim, claro, teve uma sucessão de erros que eu fiz ali para ter acontecido, mas eu vi o único dinheiro que eu tinha na época sendo investido. E, rapaziada, era só um Pix de nada que eu queria, só pra ver, tá ligado? Um plim, Pix de nada. Nem só pra isso eu ver tive, as métricas, só pra ver se tinha métrica. Não pra tinha. ver se tinha uma métrica. Então, foi uma parada que me marcou muito isso. Então, Sabe qual que é o bom disso? diga. Que você teve iniciativa para poder fazer, entendeu? Então, querendo ou não, pode até ter dado tudo errado, mas no final de tudo você teve uma grande experiência, tá ligado? Exatamente. Foi um ponto muito forte nisso, que pelo menos a experiência você ganhou de frustração, experiência de você ter criado atitude para poder criar algo, para poder tentar algo. Isso, querendo ou não, tirando o dinheiro, né, na vida das pessoas é mais importante do que no dinheiro, tá? Porque você só vai acertar alguma coisa se você levantar da sua cama, tomar a decisão e falar assim, eu vou fazer isso. Sem pensar duas vezes, tipo assim, sem pensar 10 vezes, duas vezes. Você falar assim, ó, eu vou fazer essa porra. Pronto, é a decisão que você tem que tomar. É isso. Se você tivesse começando do zero agora, quanto tempo demoraria para tu estar com 100 mil de novo na conta? Cara, eu acho que uns, Com esse conhecimento que tu tem hoje, que tu já sabe que o brabo que tu é no vazado, no hot, quanto tempo tu acha? acho que uns 3 meses. Os 3 meses tava o líquido lá. Top. É isso, rapaziada. É sobre isso daí. Ah, tem umas perguntas aqui, mano.
Vamos responder? Pode responder pra gente? Pode. Vamos lá. O Dias perguntou, qual que é a sensação que você sentiu quando fez mais de 400 mil no mês? Cara, parecia que tinha tirado um caminhão das minhas costas, tá ligado? Porque, tropa, vocês veem que eu me comunico muito na internet, desde quando eu comecei, tá ligado? Eu sempre me comunico, porque eu acredito que quando você se comunica no Instagram, você aumenta a sua audiência, você não está trazendo só pessoas para você culturalmente rodar num bot, num Getter, comprar uma mentoria. Você conhece muitas pessoas inteligentes também que você vai aumentando o seu número de network, entendeu? O network para mim hoje em dia é mais importante do que dinheiro, tá ligado? Então, ou seja, quando eu fiz mais de 400 mil no mês, eu senti uma sensação muito boa, porque tudo que eu pedi para Deus, ele trouxe para mim, tá ligado? E eu não consegui, e eu não decepcionei aquelas pessoas que acreditavam em mim, entendeu? Então, querendo ou não, tirei um peso gigante das costas, porque eu sempre falei, até quando eu não acertava nada, eu falava pros caras, ó, mano, até final do ano que vem eu vou ter um Civic. Juro pra vocês, eu tava trabalhando numa loja de carro, eu cheguei pro meu patrão, que é meu amigo até hoje, falei assim, mano, eu entrei dentro do Civic que eu comprei hoje, tipo assim, nem tava com internet nem nada. Eu falei assim, mano, ano que vem, nessa data, eu vou estar com o Civic. E na mesma data do próximo ano eu estava com o Civic. Então, querendo ou não, tira um peso das costas da gente, porque a gente promete para todo mundo, quando você tá com sede de vencer e você acredita que vai dar certo, você chega para as pessoas, você tá com 100 real na conta. Eu vou conseguir, eu não quero saber de opinião de ninguém. Então, querendo ou não, é um peso gigantesco nas costas. Para você ter noção, no primeiro dia, eu fiz 20 mil líquido, no dia, tá ligado? Assim, faturei 40 mil e no dia eu tava lá com 20 mil de líquido, eu acho. 22 mil. Eu ajoelhei aqui em frente à minha cama e comecei a chorar, tá ligado? Chorar de soluçar. Tipo assim, ninguém sabe disso. Mas eu ajoelhei e pedi, tipo assim, descarreguei todas as tristezas que tinha na minha vida e hoje em dia eu zero tristeza, velho. Nada me deixa triste. Se alguém chegar perto de mim falando que tá triste, eu falo, não, vem cá, vamos conversar. Em vez de eu ficar triste também, eu venho cá e faço a pessoa ficar feliz também, entendeu? Querendo ou não, muda a personalidade da gente. Muda, muda. Porque é aquilo, né? Você para de viver em prol da sobrevivência, na real, né? Uhum. Você consegue realmente colocar a tua cabeça para pensar, é realmente muito diferente. Ó, o Matheus perguntou aqui, como você conseguiu manter uma boa taxa de conversão, mesmo com a maioria dos gateways de pagamento com alerta de golpe fraude? Cara, vou te falar uma coisa que é muito importante. Bot, ghetto, a maioria é igual, tá ligado? Existe alguns ghetto que é mais evoluído, existe alguns bots que é mais evoluído. Só que eu acredito que o principal de tudo para você aumentar a conversão é a confiança que você traz para o lead comprar. Quanto você consegue provar para ele que aquilo que ele vai pagar é real, tá ligado? Então, se você tem- tiver essa mentalidade nesse lugar, você vai aumentar essa conversão. Por quê? A gente trabalha com tickets baixos. O cara, para ele pagar, sabe qual que é a emoção que ele tem que sentir? Eu não importo de perder 10 reais. Eu não importo de perder 5 reais. Eu não importo de perder 20 reais. Por quê? Eu quero isso. Eu vou passar por isso. Para você ter uma noção, eu rodava uma oferta onde o ticket era 150 reais, 225, 40 e 60. Aí eu ia lá e olhava nos comentários do anúncio. Já teve cara que falou assim, mano, eu vou pagar pra ver, eu vou pagar pra ver se é verdade. Então, é essa sensação que você tem que trazer pro lead. Aí você vai analisar a oferta que a pessoa roda, o criativo que a pessoa roda, você vai ver que não tem nada ali que passe credibilidade. Você vai ver que tem uma cópia ali que as pessoas acham que o lead não vai ler a cópia, os leads que paga, que é comprador, eles vão ler o que está escrito ali. Então, se você conseguir criar uma história na cabeça dele, vamos supor, o Joãozinho pulou da árvore e quebrou o braço. Aí ele vai lá e imagina isso. Pensa você, imagina aí o Joãozinho pulando da árvore e quebrando o braço. Não é uma cena forte? Então o cara pensa, caralho, eu quero ver isso. Ou então lá na VSL ele vê uma prova social que dê vontade nele de terminar de assistir aquela prova social. Então isso que vai aumentar a conversão, não é eu vou mudar de gueto porque esse gueto é ruim. O que tá ruim de verdade é o que você está fazendo, não é o gueto em si que é ruim, tá ligado? É lógico, nominal hoje em dia conta muito. Às vezes tá escrito lá
não sei, um nome de gueto, papapá, e o lead vai ler lá, ó, já paguei aqui e já tomei golpe desse gueto. É lógico que isso vai acontecer, por conta da nominal em si. Mas o pessoal fica falando, adquirente é isso, adquirente é isso. Não, não existe isso não. Todos os guetos vai dar aviso de golpe, porque existe muito MED, querendo ou não, tem muito cara que dá muito golpe, e tem muito lead que compra, consome e no final pede o MED de sacanagem. Uhum. Porque ele vai lá, termina de ter aquela sensação que ele queria, vou pegar meu dinheiro de volta, já estou satisfeito. Bum, pede MED. Então, ou seja, não tem o que fazer. Você tem que focar no seu, ó, vou melhorar minha oferta. Esse tipo de criativo que eu estou usando, vale a pena? Ele é bom? A oferta tá boa? Então você tem que pensar no seu. O ghetto em si vai fazer pouca diferença para você, tá ligado? Pouca, pouca, pouca. Até porque a maioria dos ghettos usam as mesmas adquirentes. Não é uma adquirente diferente, uma adquirente. Ah, né? É tudo a mesma porra, tá ligado? O pessoal fala, esse aqui tá com aviso, esse ghetto é ruim, esse outro ghetto é... Mano, o que tá ruim é o que você tá fazendo, tá ligado? Infelizmente. É, pior que é verdade, pior que é verdade. Bom, bom tapa na cara, viu, velho? Isso daí Pois é, foi bom pra pois é. caramba. Ah, como você tá fazendo sua contingência no Facebook? Cara, contingência padrão e básica, tá ligado? Você precisa ter um cofre onde você guarda todas as suas BMs valiosas, a própria BM onde fica o pixel, tá ligado? Então você precisa ter um cofre para você nunca perder. Você precisa ter um cofre para esse cofre. Então, se eu já sei que os perfis de Facebook caem à toa, se eu respirar perto dele, caiu. Então eu vou ter dois cofres, né? Um cofre e um cofre do cofre. Um perfil anunciante onde eu subo as campanhas. E como eu utilizo o Temify costuma derrubar alguns perfis. Não são todos, mas derruba alguns. Eu logo a minha Temify num perfil paralelo. Vamos supor, esse perfil que eu vou colocar minhas BM e vou colocar o Temify para poder fazer a integração e vou deixar ele paralelo, porque se caso ele cair, é só eu subir outro para o Temify. Aí o que eu estou subindo campanha, ele não vai cair. Então, para mim resolver ali o problema rapidamente, resolve, enquanto eu subar o Temify de volta, consigo ali pausar uma campanha, aumentar o orçamento, otimizar, fazer alguma coisa, entendeu? Então, esses quatro, né? Dois cofres, um anunciante e um para o Temify. Simples. É isso. O padrão que funciona, né, irmão? Sim, com certeza. Ó, o Mike aqui. Maior dúvida é criativo. Tudo reprova. Tá tudo reprovando aí? Cara, realmente, os criativos que eu utilizava uns 3 meses atrás, hoje em dia dura uma hora ativo, tá ligado? Tá foda. Até criativo art hoje em dia tá recusando, tá ligado? Obviamente. Mas por que que está recusando? Às vezes a pessoa vai subir um vídeo, aí ela coloca uma palavra lá que ela acha que o Facebook não entende. O Facebook não é bobo. Ainda mais que essa tanta inteligência artificial que agora tem lá, ele já demitiu todo mundo. Agora é só inteligência artificial. Então pensa. Uma palavra, uma, além da palavra que está escrita, a palavra que está falando no criativo. Vamos supor, fala uma palavra pesada, tá ligado? Uma palavra pesada derruba seu anúncio. Você já tem que pensar nisso. Ah, meu criativo não tem palavra, Guilherme. Não, nem falando e nem escrita. Se tiver uma pele lá, uma parte no vídeo que tem alguma pele humana que traga suspeita pro Facebook, ele vai derrubar. Pode Entendeu? ser só um decote. Exata, um decotezinho. Se tiver um decotezinho no Facebook tender errado, ele vai derrubar. O Facebook tá quase ficando igual ao TikTok, tá ligado? Não pode fazer nada que já tá derrubando. Porém, você tem que entender esses pontos. Qual que é o ponto? Eu sei que áudio derruba, eu sei que escrita derruba, eu sei que decote derruba, eu sei que se a mulher tiver de costa vai derrubar. Então você tem que analisa tudo isso, joga pro Gemini e fala assim, Gemini, qual tipo, o que que meu criativo precisa ter para ele poder aprovar, o que que tem, eu saí disso e ainda consegui vender. Pode ter certeza que ele vai responder essa pergunta, tá ligado? Às vezes falta mais a pessoa ser mais autodidata, ela entender que existe problema. E você tem que resolver aquele problema para poder dar certo. Sim, Exato. E isso em todas as camadas da estrutura, desde a parte tudo. de contingência, da parte de teste criativo, escala, otimização. Todas essas camadas, você vai levar uma operação para uma escala, você vai ter que analisar métricas, você vai precisar entender o que está acontecendo ali, que é justamente o ponto-chave para você conseguir estourar, para você conseguir Exato. ter um bom resultado. Quer ganhar dinheiro, tem que trabalhar, meu jovem. Não é só. Não, tem,
Ah, o Facebook me odeia. Ah, o Geta me odeia. Eu já passei por isso. Eu chegava o dia que eu falava assim, dá vontade de quebrar o monitor olhando pro Meta, tá ligado? Exatamente, Mas não tem o que exatamente. fazer, é sua fonte de renda, você tem que entender, você tem que passar a mão na bunda do Facebook, passar a mão na bunda do Instagram, passar a mão na bunda do Meta, faz amor com ele, já era. É. Ó, o Thiago perguntou, como é que você faz em relação ao IR? Quando chegou a ganhar muito? Como é que é? Como que você Imposto? faz o imposto? É. Cara, eu tenho um contador, ele é meio hardcore, né? Ele é igual eu, hardcore. Existem vários formatos de você pagar imposto hoje, tá ligado? Eu pago imposto, eu estou encaixado num formato de imposto que é semelhante ao de investimento em bolsa de valores, tá ligado? Eu investi nisso, nisso. Então, querendo ou não, o imposto ele é menor e o formato que você paga é menor, porque você está, vamos supor, botei 100 mil reais ali para poder investir. Voltou dos 2 mil reais no investimento. Então, eu trabalho dessa forma. Então, eu vou pagar imposto em cima do que voltou do meu investimento, porque o dinheiro já está ali. Eu peguei e botei ele lá. Não tem como eu pagar dinheiro, pagar imposto em cima daquilo. Então, o meu contador me encaixou nesse formato. Então, vamos supor, se eu fiz 1 milhão no mês e sobrou 100 mil, eu vou pagar imposto em cima dos 100 mil. Só que a porcentagem ela pode variar. Às vezes ela pode ser 7, às vezes ela pode ser 8, às vezes pode ser 10, pode ser 15. Então, depende do que você está fazendo no mês, tá ligado? Vamos supor, eu fiz 100 mil esse mês e sobrou 10 mil reais. Aí eu vou lá e pago o imposto em cima dos 100 mil. Aí eu tenho que pagar, se meu imposto for 6%, eu vou ter que pagar 6 mil reais. Aí vai sobrar 4 mil reais no meu bolso. Você acha que é justo? Lógico que não. Só que existe outros formatos de pagar imposto, tá ligado? Que são mais corretos. Que eu não estou na localidade certa para mim. Eu também não. Porém, porém, o meu contador chegou para mim e falou assim: meu nobre, pode dar problema? Pode, mas eu falo para você, esse é o melhor caminho nessa situação. E se der problema, se eles virem atrás de você, a gente tem como justificar isso, porque a gente sabe que você anuncia, a gente sabe que você recebe por um gueta de pagamento, e esse gueta de pagamento tem que receber a parte dele, o Facebook tem que receber a parte dele, então, querendo ou não, a gente consegue justificar. É certo? Não, mas não vai ser uma coisa que vai acabar com a sua vida, você pode ter certeza. Então, falei, não, beleza, então, tá suave. Qual que era a outra pergunta? Deixa eu ver. Criativo vídeo historinha, duplo sentido, ainda funciona? Funciona bastante, com certeza. Boa. É aquela parada, tipo assim, o Joãozinho tá correndo pela rua e ele vai entrar na casa dele e vai pegar e dar uma voadora no irmão dele. Se você conseguir passar essa informação no criativo, a pessoa vai querer continuar para ver a briga lá dentro. Vamos supor, ah, tá acontecendo a briga. Na hora que ele der a voadora no cara, você corta o criativo. Aí ele vai clicar no anúncio para ver o resto. Se você conseguir passar essa informação por ali, vai funcionar, tá ligado? Com Boa. certeza. Top demais. Tem só a última pergunta aqui, aí tem as perguntas que a galera fez no Insta, fechou? Fechou. Quando você consegue ver, essa é boa, quando você consegue ver que uma oferta vai aguentar uma escala tenebrosa, 20, 30 ou até mesmo 50k no dia. Cara, depende do volume de campanha que ela aguenta ativa, tá ligado? Vamos supor, tô com uma campanha muito boa hoje, aí eu vou duplicar para amanhã, aí ela tá uma bosta. Então eu já perco um pouco a esperança. Não que não dê para fazer 100 mil, assim, não dá para fazer 30 mil líquido no mês. Mas eu acredito que a partir do momento que que uma oferta aguenta duas campanhas ativas mais de 24 horas, ela já é muito boa. Se ela aguentar três, muito boa. Porque você pensa, se eu ganho 2 mil por dia, eu consigo multiplicar isso amanhã e depois multiplicar de novo, eu consigo ir multiplicando ela, eu já sei que é uma oferta que vai fazer muita grana, vai trazer muita grana no meu bolso. Mas se é uma oferta que eu duplico a campanha ou aumento muito o orçamento, tipo assim, ela não funciona, mas ela aguenta um limite de orçamento, vamos supor, uns 2 mil reais por dia de orçamento, ótimo. Depende do orçamento também que essa campanha aguenta. Se a oferta aguenta uma campanha com orçamento alto, essa também já é válido, tá ligado? Pra mim falar assim, ah, vou conseguir fazer uns 40 mil aqui no meio. Então, ou seja,
orçamento, se a oferta aguenta orçamento e se ela aguenta duplicar a campanha, tá ligado? 2 pontos. Dois Orçamento pontos. e duplicar. Top. Eu vou ler aqui as do Insta. Responde rapidinho, a gente encerra. E aí, tem uma galera que tá perguntando os outros paradas aí, só que se a gente for, vai até meia-noite aí, tu tem as suas coisas pra fazer também. Pois é. Foram poucos aqui no Insta, dá pra gente responder rapidinho. Como montar uma estrutura para manter o pixel ativo por muito tempo? Seria provavelmente contingência, provavelmente se tu faz algum tipo de comportamento específico, alguma coisa, né? É o que tu explicou já sobre ali a conta cofre, né? Que vai Isso. segurar os ativos e as anunciantes. Quer adicionar mais alguma coisa? Não, tranquilo, né? Não, tranquilo. De boa. Cara, deixa eu te falar. Atualmente, olha pra você ver, tem quase um ano, não, tem uns 6 meses mais ou menos que eu tô usando o mesmo Pix. E eu perdi o perfil e a BM onde estava meu Pix, pra você ter uma noção. Só que eu não perdi uma BM onde está o meu pixel. Então, o que que eu faço? Eu pego todas as contas de anúncios que eu vou anunciar e jogo nessa BM. E conecto o pixel nela. Então, Uhum. automaticamente, esse pixel vai ficar lá na outra BM. Ele não vai estar na BM, mas ele vai estar conectado na conta de anúncio. Então, ou seja, eu perdi já o meu pixel, eu já perdi. Só que eu não perdi uma BM onde ela está. Então, se você conseguir ter uma BM onde ela está, vamos supor, perdi minha BM principal, mas eu tenho outra BM que está conectada, ele não está na principal, mas ele está conectado em outra BM. Então, você nunca vai perder seu pixel, por mais que, igual eu te falei, eu tinha 2 cofres, aí naquela época lá atrás, em junho, em janeiro, onde eu tava caindo tudo meu, que eu expliquei no começo, eu tenho uma das raivas é isso, que eu perdi essas contas, tá ligado? Onde tava meus pixels. Só que eu consegui segurar uma BM onde estava o pixel. Então, todos os pixels todas as contas de anúncio que eu vou anunciar, eu jogo para essa BM. Se eu abrir ela aqui para você, tem umas 30 contas de anúncio lá, tá ligado? Uhum. Mas é porque eu jogo tudo pra lá, tá ligado? Top. Caramba, fez milagre, hein, mano. Fiz um Segurar uma milagre, BM desse jeito, e aí, tá doido. fiz um milagre gigantesco. Qual padrão checklist que você segue assim que você compra um perfil, conta de anúncio ou BM? Cara, a única coisa que eu faço, vamos supor, comprei um perfil hoje. Já, se eu já tiver campanha ativa, já boto pra fuder, tô nem aí não. Mas se eu tô comprando uma BM hoje, primeiro eu tenho que testar se ela presta. Ah, nunca rodei nenhuma campanha nela. Então o que que eu faço? Subo uma campanha de engajamento com uns R$ 20, orçamento baixo. Uhum. E R$ 20 no dia ele é muito baixo, você vai gastar devagarzinho ali. Então se eu ver que no final da noite gastou uns R$ 15, gastou uns 18, aí eu mantenho essa campanha ativa e subo outra de venda, tá ligado? Nessa BM. Então aí é tranquilo, tá ligado? Se ela gastou uma campanha de engajamento, ela vai gastar na de venda. Então, fala assim, tranquilo. Só que não é, tecnicamente, eu acredito que seja o certo. Porque hoje em dia tá caindo muita conta de anúncio, tá ligado? Acredito que o certo é você ir mais tranquilo. Vamos supor, compra uma BM hoje que você vai usar semana que vem, aí você deixa ali rodando uma campanha ali de engajamento ali uma semana, aí depois você começa a rodar uma campanha de venda ali com um orçamento de R$ 100, R$ 200, e vai aumentando ao decorrer dos dias, tá ligado? Para você manter essa conta de anúncio mais tempo. Só que eu sou chato, desesperado com os trem, tipo assim, eu não dou conta de fazer isso, tá ligado? Todo dia cai conta minha, tá ligado? Mas eu tenho uma contingência boa, todo dia eu tenho BM nova entrando, tem conta de anúncio nova entrando, então eu nunca fico sem anunciar. Só que o meu custo operacional é mais caro. Se você quiser ter um custo operacional mais barato, você tem que trabalhar mais, fazer amor com o Facebook mais tempo, tá ligado? Eu faço só um Exatamente. Só vai as preliminares ali já é. passo preliminar mesmo. Ah, criativo validado. Qual a escala para o próximo dia? Qual o passo para o próximo dia, na real? O que tu faz? Cara, hoje em dia eu tô priorizando uma campanha por oferta ativa, tá ligado? Hoje em dia eu estou priorizando isso. Assim, é legal duplicar campanha, orçamento, papá, só que eu entendi o quê? Com uma campanha ativa e duas, eu vou ter um faturamento maior. Mas o ROI não vai ser tão grande assim. Então vamos supor, eu vou investir em duas contas de anúncio, ainda que um trade já vai cair. Então se eu rodar uma só e lucrar tanto, eu não vou perder a outra conta de anúncio.
e vou continuar. Não vou ter nenhuma. Como é que eu posso? Não vou disputar leilão comigo mesmo. Às vezes eu vou ter que abaixar o orçamento de uma campanha, a outra vai ter que aumentar. Então eu falo assim: ah, foda-se, vou rodar uma campanha só, validei essa campanha. Porque muitas das vezes, gente, vocês confundem. Existe uma coisa que acontece muito. Sabe o que que é? Você subiu a campanha. Aí a campanha entrou num público legal. Aí o público tá comentando, às vezes ele achou engraçado, às vezes tá curtindo, tá compartilhando, o povo tá comentando, ah, kkkk, que retardadice é essa? Ou então, nossa, que pessoa bonita. Aí, esse engajamento tá te dando resultado. Aí você vai falar assim, não, amanhã eu vou duplicar essa campanha 1000 vezes. Aí você duplica e você não tem resultado. Por quê? Não tá tendo engajamento no seu criativo. Então, se você conseguir manter uma campanha juntando o máximo de pessoas comentando, curtindo, compartilhando, e você vai aumentando o orçamento com o decorrer do tempo, você vai ver que o seu resultado a longo prazo vai ser muito melhor, tá ligado? Então, o que que eu estou fazendo hoje? Se eu sei que uma campanha eu consigo fazer 1.200 por dia, 2.000 por dia, por que que eu não vou subir outra oferta para me rodar, utilizando o meu pixel, para ele pegar essas pessoas que estão comprando, e Uhum. rodar duas ofertas e ganhar R$ 2.000 com cada campanha? Em um dia eu faço 4.000. 4.000 vezes 30 dá quantos? 120 mil por mês, entendeu? De lucro Exato. líquido. Então, dá para você trabalhar tranquilo dessa forma. Você não precisa ficar, vou duplicar 200 mil vezes. Hoje em dia eu estou priorizando mais uma campanha. Caiu, vou subir em outra conta de anúncio, tá ligado? Exato, exato. Como que aprender a escalar pesado? Cara, eu aprendi a escalar com o Marcelão aí, né? Marcelão que ajudou aí. Aí foi bravo. Marcelão passou a senha, não tem erro não, tá ligado? E eu aprendi também com o Pedro Eugênio, tá ligado? O Pedro Eugênio também me O deu. cara é brabo, brabo é, demais. Na época ele tava fazendo os milhões dele lá por mês, e eu era chato, tá ligado? Mandar mensagem pros outros. Vocês têm que ser chato também, gente. Mandei mensagem pra ele, falei assim, qual é, Pedrão? Não sei o que que tem. Eu tô com uma oferta aqui, eu não tô conseguindo escalar. O que é que você tá fazendo aí? Tá ligado? Tem como você me falar? É lógico que eu mandei mensagem, oi, bom demais, beleza? Boa noite, como é que você tá? Tá É, tranquilo? já chegou. Entendeu? Não foi assim, ah, me ajuda que eu tô passando fome. Não. Eu chego conversando com a pessoa, que depois ela vira seu amigo, entendeu? Igual eu virei amigo do Pedro Eugênio depois, virei amigo do Marcelo. Porque eu não atormentei a vida deles, entendeu? Eu nunca atormentei, tá ligado? Mano, Eu só queria que eles me ensinassem e pronto, de boa. Então o Marcelão me deu uma dica muito boa, tá ligado? Até vocês aí, se quiser mudar de game, aprender algo a mais, uma mentoria do Marcelo eu indico bastante, eu ensino muita coisa na minha mentoria que eu aprendi com ele, tá ligado? Então, ele é um cara que tem um dos conhecimentos mais foda aí do mercado, vocês podem ter certeza. agradeço demais, irmão. Ah, qual foi a virada de chave na tua operação? A principal? Ah, nas minhas primeiras operações, será? Era as tuas primeiras. Provavelmente deve ter sido. Ter maldade. Eu acho que na primeira oferta que tu acertou. Tipo assim, na que eu acertei, que teve uma ajuda do Marcelo, que eu entendi foi o quê? Você precisa ter, você precisa pensar como que o lead vai reagir naquilo que você está vendendo, tá ligado? No que você está falando para ele. Você precisa ter um pouquinho de maldade, tá ligado? Porque a gente trabalha para homens, então você é homem. Então, se você ter maldade mental para usar aquilo que as mulheres poderiam utilizar contra os homens, aí sim você vai ver que seu jogo vai mudar. Porque muitas das vezes as pessoas pensam como um homem. Pensa para um tempo. Aí você vê uma mulher na rua, entra no personagem dela e pensa assim: agora eu vou seduzir um homem. Na hora que você ter essa mentalidade, você fala assim: cara, eu sou um animal, tá ligado? Só que você não é animal, você tá pensando como se você fosse uma mulher que tivesse uma cabeça mais pra frente, tá ligado? Simples. Precisa ter um pouquinho de Entendi. maldade, precisa ter um pouquinho de maldade, entendeu? Exatamente. Entendi, viu, mano? Eu falo pra você. Pois Bizarro. é. A última pergunta. Marcelo, pergunta aí pro Gui, dando um exemplo para uma oferta geral. Qual o ticket inicial do front ideal, digamos com upsell, valor exemplo, R$ 10, 20, para conseguir manter um ROI tendo um criativo, digamos, bonzinho? Cara, para modelo, eu indico 7. Para vazado, sim, para iniciar. Top, top. São valores que qualquer um perderia,
tá ligado? Uhum. Assim que, vamos supor, entrou 100 lead, pelo menos uns 3 vai comprar. Pode ter certeza, né? R$ 7, cara. 5 e 7 é possível. A Aí, barreira de entrada é muito baixa, né, mano? pois é, tipo assim, às vezes o cara compra só porque ele é retardado, né? Fala assim, ah, vou comprar e já tô aqui mesmo, entendeu? Pô, vai lá e paga e compra. Pra você iniciar a fase de teste é legal. Aí depois você vai aumentando. Fala assim, será que compensa aumentar? Porque muitas das vezes você coloca um ticket baixo e a oferta, boom. Vocês têm noção? Eu escalei 1,5 milhão com um ticket de R$ 3. Então que se foda, tá ligado? Não importa o ticket, tá ligado? Era 3, 5 e 7 pra vazado. Então eu tive uma mentalidade. Por que que eu tive essa mentalidade? Em janeiro e fevereiro eu rodava R$19,90 e R$14,90. Mas eu vi que o mercado, ele deu uma sofisticada. O que que é uma sofisticada? Os leads estavam comprando só aquilo que era bom de verdade. Aí, quando tava R$19,90, R$14,90, os caras, ou eles compravam porque era muito bom, tá ligado? Ou eles passavam direto porque eles não tinham dinheiro. Então eu pensei assim, mano, vou colocar o ticket lá embaixo, porque eu já tô ganhando dinheiro pra caralho com R$19,90, R$14,90. Vamos ver quanto que eu vou ganhar agora. No primeiro dia que eu botei 7,53, minhas vendas ela foi 10 vezes mais e meu lucro, lógico que o ROI vai cair, mas meu Sim. lucro duplicou, tá ligado? Então eu falei assim, se for do ROI, eu quero saber é dinheiro no meu bolso, tá ligado? Só isso. Exato. O ROI ele não é uma métrica que a gente tem que Não é, olhar, não. basear e manter a operação. Não, Exatamente. com certeza não. A última para a gente finalizar e o Gui poder descansar. Bora, Qual bora. o valor de investimento necessário para começar bem no Ads? Cara, se você tiver R$ 1.500 sobrando, vamos supor, caralho. Na verdade, tropa, eu vou falar a verdade pra vocês. Se você for um cara que. Oxe, peraí que tá despertando aqui. Suave, suave. Tá. Na verdade, tropa, se você for um cara ganancioso, ganancioso não, ganância não é legal, não. Mas vamos supor, um cara que tenha ambição, tá ligado? Um cara que quer mudar de vida, um cara que quer vencer. Você pode começar com R$ 20, tá ligado? Você pode começar com R$ 10, pode começar com 30, com 40, com 50, com 100, 200. Qualquer valor funciona. Vamos supor, ah, eu preciso de uma BM para anunciar. Essa BM custa R$ 100. Tem um monte de lugar que vende BM de R$ 100. Agora eu preciso de um Facebook para anunciar. Um Facebook, você paga um Facebook bom. Às vezes você pega o de sua mãe, do seu irmão. Pra você ter noção, eu perdi o Facebook da minha mãe, dos meus irmãos, tudo. Os meus, de primo, de tio, de todo mundo, Fiz muito isso, tá mano. ligado? Todo mundo não tem Facebook. Você vai pesquisar o Facebook da minha família, ninguém tem Facebook, porque eu já derrubei tudo. Mas, vamos supor, não tem ninguém da minha família que me empreste. Pede seu amigo, pra você economizar uns R$ 80. Pede, amigo, preste seu Facebook aí pra me anunciar. Tá ligado? Então, ou seja, não é questão de valor, é questão de querer, tá ligado? Não tem barreira, tá ligado? Pra você. Não tem ninguém que vai chegar perto de você e falar assim, você não pode fazer isso. Por esse motivo. Não existe ninguém pra te impedir. A Então, não ser você mesmo, né? exato. Você pode consumir. Para você ter noção, você consegue ter resultado com uma campanha ativa com R$ 10 de orçamento. A campanha ela vai otimizar o máximo que ela puder para poder trazer lead que compra. Então ela vai trabalhar muito mais do que uma campanha que tem R$ 1.000 de orçamento. Ela vai ter que pensar muito mais para te trazer resultado. Que essa que é a intenção. Então com R$ 10 você consegue. Não existe isso, com quantos que eu preciso. Mas vamos supor, Guilherme, eu quero pegar e focar um mês em testar a oferta. Gastar todos os dias em anúncio. Então aí eu vou falar para você, ó, uns R$ 1.500 para você gastar ali R$ 50 no dia, 60, você ir devagarzinho, já é o suficiente. Mas o Hot é tão bom, tropa, que você gasta R$ 100, você vai voltar uns 10 pelo menos, vai voltar uns 20 pelo menos. Sim. Então você tem que entender isso. Aí com essas vendas, vamos supor, gastei R$ 100 e teve 20 vendas. Caralho, o que que fez esses caras comprar? Você já começa, ó, já começa a entender. Aí, semana que vem, você tá gastando R$ 100 e começa a ter 40 de retorno. Aí você, opa, deu uma melhorada. Na outra semana, você investe 100, volta 80, aí você fala assim, caralho, o trem tá fluindo. Na outra semana, você bota 100, volta 300, aí você fala assim, caralho. Aí você sabe quando os caras tá farmando a hora? Você vai farmar a hora, nessa hora. Peguei daquele jeitinho, daquele jeitinho. Do mesmo jeito, você vai farmar a hora. É assim que funciona. Não tem como você começar bom.
Mas pode começar de qualquer jeito que você conseguir, começa, tá ligado? Só começa. Lá tu Tem medo. analisa por que que você não tá vendendo. Ah, peraí. Opa, não vendi. O que que será que tá ruim? O que que será que eu posso trocar? Que nem o Gui falou. Ter o espírito de autodidata. Você tentar Isso, entender. Eu tô vendo a operação tá desse jeito. Eu tô vendo que um monte de cara tá rodando assim. Um monte de cara tá rodando assim. O que que eu posso juntar essas três coisas? O que que eu posso fazer de diferente para que eu consiga externar isso na minha oferta? Será que a minha exato. copy tá boa? Será que a minha VSL tá boa? Será que os meus planos estão condizentes com a copy? Será que estão condizentes com a VSL? Que estão condizentes com o criativo que eu tô rodando? E para de importar, tipo assim, esse bot é um lixo, não vende nada. Esse gueto é um lixo, não vende nada. Para de pensar nisso, tá ligado? Só pensa assim, ó. Chega pra um player grande igual eu. Chega pra um player grande igual o Marcelo. Se você mandar mensagem, a gente vai responder, que a gente responde todo mundo que manda mensagem. Eu respondo. Fala assim, ó, irmão, você tá rodando em qual bot? Ah, tô rodando nesse. Tá rodando em qual gueto? Tô rodando nesse. Pronto. Sua decisão já tá tomada. Vou rodar onde os caras tá rodando. Exato. Agora eu não vou. Se eles não têm problema, eu não vou ter também. Então pronto, agora eu vou focar lá, tá ligado? Focar lá um mês direto. Nesse bot, nesse gueto que os caras tá rodando. E vou trabalhar do meu jeito, analisar o mercado, analisar isso. Por que que esse cara tá escalando? Aí na hora que aparecer uma oferta para você, você analisa. Não precisa você pegar e copiar e colar o que o cara tá fazendo. Só analisa, ó. Essa modelo que ele tá rodando, ela é de um nicho e esse nicho aqui, ó, atualmente está em alta. Então, ó, deixa eu ver se tem uma outra modelo nesse nicho também. Ah, o formato de copy dele é desse jeito. Cara, vou montar um formato de copy parecido. Ah, os preços dele é esse. Ah, o nome do bot dele é desse jeito. Ah, os criativos que ele roda é desse jeito. Então, se você focar um mês e falar assim, eu vou conseguir, não tem nada que vai te impedir, a não ser você mesmo, entendeu? Você vê, um estilo de oferta que eu rodei muito, escalei muito e destrinchei foi modelo feia, cara. Exato. Peguei o padrão de rodar mulher feia mesmo, estranha, escrúpula. Eu rodei Uhum. pra caramba e ninguém tava, tipo, pensando em rodar isso, eu já tava lá rodando há um bom tempo. O Gui Exato. viu das minhas ofertas na época, E- certeza que eu tava rodando. Então, tipo, essa parada é exatamente o que ele tá falando. Não é pra você copiar. Você pega o modelo, você pega a ideia da pessoa e melhora ali, você adapta de uma forma diferente para que você consiga fazer um negócio diferente. Ó, Exato. só essa última aqui, Gui. Só essa última. Como era a rotina de vocês no começo? Dormia 4 horas por dia, a cada 3 dias, comia uma vez e trabalhava o resto do tempo todo? Como é que você dividia isso? Cara, no comecinho, quando eu comecei a focar, que foi o momento mais difícil, um dos momentos mais difíceis da minha vida, que eu fiquei uns 4 meses estudando internet, porque tudo que eu via na internet, quando eu comecei a acreditar, eu olhava um anúncio de um cara, ou então via o Thiago Finch postando os trem, e eu ficava deslumbrado, tá ligado? Tipo assim, então eu foquei em estudar e trabalhar. Então a minha rotina era como? Eu acordava 7 horas da manhã, pegava trabalho 8, tá ligado? Ei, Gui, não dá pra ouvir, não. Não tá dando pra ouvir, não, Gui. Ixi, peraí. Ei, Gui. Eu ficava lá Gui, tá me trabalhando. ouvindo? Não tô te ouvindo mais. Voltou? Voltou, voltou. Voltou? É que tinha caído o cabo ali atrás. É, deu uma esticadinha aqui. Caiu o quadro aqui, você. Mas é. Peraí, peraí, deixa eu arrumar isso. Tranquilo, tranquilo. Deixa eu Deixa eu finalizar finalizar por por aqui. aqui. Ah, não. Tá me ouvindo aí? Tô ouvindo, tô ouvindo. Então vamos lá. Minha rotina era 7 horas da manhã eu ia trabalhar, 6 horas da noite eu ia, parava de trabalhar e depois ia pra lanchonete onde eu tava, tá ligado? E depois, meia-noite, chegava em casa e tinha que estudar. Então eu não tinha tempo, vamos supor, para acabar. Vamos falar assim, 3 horas da manhã eu vou parar. Tinha um dia que eu ficava até 5 horas da manhã e tinha que pegar serviço 7. Chegava no meu serviço morto, assim, ó. Você tem noção? Eu era viciado em café. Hoje em dia o café chegar perto de mim, eu já
manda o copo lá do outro lado da parede lá, tá ligado? Que era longe de perto de mim. Porque todos os dias eu tomava um copão de café desse tamanho aqui, tropa. Até na tampa. E tinha época. Hoje em dia eu só bebo leite com café. Vamos supor, se alguém vai me oferecer café, eu tenho que jogar leite. Porque minha boca começou a ter nojo, tá ligado? Então, ou seja, chegou uma época da vida que eu tomava um copão assim, ó, cheião de leite e café e bum. Na mesma hora que eu tomava, eu já ficava louco, tá ligado? Elétrico, energia lá no alto. Só que isso me fez mal com o decorrer do tempo, tá ligado? Então, hoje em dia, quero longe de mim. Então, ou seja, durante o dia, mesmo eu trabalhando, eu estava analisando, tipo assim, eu entrava no perfil do Marcelo, entrava no perfil do Prado, dos caras do Hot que era foda na época, e ficava analisando, entrava em grupo de network, ficava vendo o que os caras estavam conversando, o que eles estavam fazendo, mandava mensagem assim nos grupos, o que se tá dando bom aí, mandava mensagem para a pessoa pra fazer network. Então, ou seja, mesmo eu durante o trabalho, eu estava me comunicando, estava indo atrás de informação, ou seja, era 24 horas até dormindo, às vezes estava pensando, tá ligado? Acordava assim, não sei o que que tem. Depois que eu saí do CLT, tinha hora que eu tava sonhando, tropa. Tipo assim, eu tava achando que eu tava mexendo com campanha, achando que eu tava subindo oferta. Então, ou seja, no começo vai ser algo muito difícil, tá ligado? Que esse trem vai entrar na sua mente de uma coisa muito grande. Hoje em dia tá tranquilo, tá ligado? Hoje em dia eu acordo, tomo café. Ah, tem que sair, eu vou sair. Depois, aqui, na hora que der tempo, eu mexo nisso aqui. Então, hoje em dia é mais tranquilo, tá ligado? Mas no começo, você tem que aprender a passar pelo processo. Tem que segurar a onda. Tem que parar de beber cachaça. Tem que parar de comer mulher, entendeu? Infelizmente, pai. Você vai se envolver com a mulher, aí você vai beijar ela e come ela bem dada, ela vai querer namorar com você. Aí não tem pra onde você correr, a não ser aceitar namorar com a mulher, entendeu? Aí a mulher vai lá e entra na sua vida, aí você tá aqui estudando e trabalhando, aí começa a te mandar mensagem. Ah, que você não me dá atenção, que você não conversa comigo, que você não sei que você some, você tá me traindo. Aí isso entra na sua cabeça, você se fode. Não é que não deve fazer isso. Existe mulher de um jeito e mulher de outro. Mas pode acontecer de você achar mulher desse jeito, entendeu? E Sim, outra, quanto mais focado você tiver, pô, ó, de todos os mentorados que já tive, que já passaram por mim na mentoria, aprenderam alguma coisa, nenhum, eu falo isso com toda certeza, nenhum tinha a garra que tu teve pra poder fazer o bagulho, tá ligado? sim. Tipo, de pegar ali, mano, vamos fazer isso, tal, 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 tal. O cara virar à noite, às vezes, fazendo a parada, 10, 12, 14 horas na frente do computador. Nem todo mundo tem a mesma garra, Tem tá ligado? não. E é isso que Infelizmente. faz a diferença. Eu lembro que no começo, quando eu, pô, comecei no digital, cara, quando eu tava começando a rodar as paradas, era meados de 2017 para 2018, 2017. Eu era Uhum. molecão ainda. Eu lembro que eu trabalhava no hotel, de madrugada, eu entrava às 11 da noite e saía às 7 da manhã. Era o dia inteiro ali, basicamente acordado, tentando estudar, porque na época tava na onda, não sei se vocês pegaram isso, aquela onda do PLR. O próprio Thiago Finch mesmo, que tava botando nos bagulhos de emagrecimento e tal, e depois veio aquele Caramba. Kaique Genizeves, que outro um molequinho também, calando pra caramba e tal. E aí eu ia, tentava rodar uns produtos mó nada a ver, um negócio de Uhum. papinho de bebê, que não sei o quê, umas paradas meio doidas. Entrando em fórum russo, em fórum americano, tentando ver o que os caras realmente estavam fazendo. Eu passei muito tempo nesse processo, até eu acertar a minha primeira oferta, que a primeira oferta que eu acertei na minha vida foi um pack de arte para academia, nada a ver com hot, nada a ver com essas paradas que a gente roda hoje. E foi o primeiro produto que eu fiz 100 mil, né? Acho que alguns sabem aqui, com um notebook quebrado. Eu lembro que para poder subir uma campanha, uma estrutura, rapaziada, era 4, 5 horas para poder subir 10 campanhas, porque o notebook ele era muito, muito, muito lento. Desligava, eu começava de novo. Então foi esse processo. Só para complementar o que o Gui estava falando. Então, se você tá disposto, pô, tu fala assim, tu olha assim, tu fala, pô, tu vê o Gui, onde ele tá hoje, tu vê o Pedro Eugênio, onde ele tá hoje, o Prado, a galera toda, pô, um dia eu quero estar onde esses moleques tá. Você vai ter que pagar o processo, tá ligado? Vai ter que pagar o preço, vai ter que passar por isso. Então, eu queria fazer esse encontro para que vocês entendessem que
mediante a dificuldade que você está tendo hoje, mediante o problema que você está tendo hoje, a gente já teve isso, a gente já passou isso, e é só uma reafirmação. Continua que a parada, continua, independente. E uma hora o bagulho vai virar e vai dar certo. Pode mostrar só. Vou mostrar um negócio pra vocês, peraí. Ah, com certeza. Tropa, vou mostrar o meu primeiro computador que eu tive na minha vida. A história desse computador aqui é o quê? Vou mostrar como é que ele tá daqui a pouco pra vocês verem. Ele nem funciona mais, eu acho, tá ligado? Mas esse computador, ele era do meu pai. Meu pai comprou ele quando ele morava na Inglaterra, tá ligado? Aí ele usou o computador até o computador ficar surrado, tá ligado? Comeu o cu do computador. Aí, tava na época que eu não mexia com hot, tá ligado? Era só X1. Aí eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, eu tô estudando na internet e eu vejo um futuro muito grande na internet, eu acredito que vai dar muito certo pra mim, tá ligado? Meu pai chegou perto de mim, né, olhou na minha cara e falou assim, larga de ser bobo, Guilherme, você acredita nessas coisas? Eu tenho certeza que isso vai dar errado. Eu olhei pra ele com a cara de choro, falei assim, não, pai, não precisa preocupar com isso, não, se der errado, vai dar errado pra mim. Mas eu posso fazer um único pedido? Aí ele falou assim, não, beleza, pode pedir, o que que você quer? Ele falou assim, eu preciso de um computador. Você tem algum computador velho na sua casa? Pra você me emprestar pra mim poder estudar? Eu falei assim, não, acho que eu tenho. Aí chegou lá na cadeira, tem um computadorzinho velho aqui, Guilherme, você quer ele pra você? Eu falei assim, lógico que eu quero, eu não tinha R$ 1 na conta pra comprar notebook. Olha o jeito que o computador tá. Ó. Computador lá da Inglaterra, mais carnicento, tá ligado? Tá vendo aqui? Irmão, eu vou te falar, até peguei Ó. o meu aqui, ó. Ó, isso aqui, rapaziada. Ó, o meu. Esse aqui, ó, cadê? Desse lado, ó, desse lado aqui, ó, aberto o bagulho. Eu, Tudo eu, arregaçado. eu tinha que botar um pregador aqui no botão power, esse pregador grande de roupa, e botava eles tinha que deixar ele na tomada, Lenovo, velhinho também. Então, tipo assim, isso aqui, se eu tiver errado, que vai me corrigir. Vale mais do que qualquer placa de faturamento que a gente tem. Ih, com certeza. Cada desse computador que eu vou botar até num quadro daqui uns dias. E Exatamente. tem outro ainda depois desse, que, tipo assim, olha pra você ver, tropa. Olha o que que aconteceu. Eu acho que ele deve estar até guardado aqui. Esse daqui, ele parou de funcionar. Não, na verdade, eu acho que foi o que aconteceu foi com esse. O que aconteceu? Na época, eu tava rodando uma oferta, essa oferta que eu tava ganhando dinheiro, aí parou de dar certo, a oferta parou de dar dinheiro. E esse computador, ele simplesmente, porque eu tinha um setupzinho aqui em cima da mesinha aqui, ficava debaixo do sol, tá ligado? Eu fui deixar o sol torrando o computador durante o dia, aí cheguei em casa durante a noite e liguei o computador, ele simplesmente, puf, estourou a tela. Eu falei assim, mano, onde que eu vou tirar dinheiro pra comprar essa buceta agora? Porque eu tava rodando uma oferta, torrei o dinheiro. Aí eu fui pesquisei um computador lá no Facebook, o mais barato era R$ 500. Eu acho que eu tinha o quê? Uns 3 mil na conta. Eu falei, mano, se foda, vai sobrar 2.500. Com 2.500 tem que dar certo alguma coisa, tá ligado? Por aí foi. Por isso que eu guardei ele, tá ligado? O bichão simplesmente explodiu, tá ligado? Ele falou assim, cansei de trabalhar com Tem de você, trampar, tchau. não vou trampar mais. Mas, Simplesmente. mano, essas paradas, rapaziada, que eu faço muito isso, né? Às vezes eu olho da onde eu saí, da onde eu tava há uns anos atrás, todo o processo que eu fui passando aí, tudo que eu fui galgando, todos os problemas que eu tive, tudo as. O que eu enfatizei no começo, eu perguntei, Gui, quais foram os problemas? O que tu passou? O que é isso? O que foi difícil? Porque eu quero que vocês entendam. É difícil, é o processo, todo mundo passa, todo mundo vai passar, mas só quem é, persiste e aguenta Resiliência. isso, resiliência, vai chegar onde o nosso entrevistado de hoje, o nosso ilustre Gui, chegou, tá ligado? Mais uma vez eu queria te agradecer, irmão, por ter emprestado teu tempo aqui. Eu sei que tem bastante coisa para resolver, as tuas ofertas, operação e tudo. Foi uma honra para mim poder te entrevistar aqui. Tamo junto. Fiquei muito feliz.
pode ter certeza que quando tiver com o escritório aqui da Hub, que a gente já tá fazendo, você vai ser o primeiro que vai estar aqui e vai usufruir de uma experiência muito bom. Fechou, mano. Só Fechou? agradecer aí pelo convite, turma. Agradecer também quem escolheu lá que era pra mim vir cá. Isso, querendo ou não, dá uma satisfação grande na gente, tá ligado? Porque a gente, quando a gente bota a cara assim na internet, a gente faz isso não só pensando no retorno financeiro, a gente também tem o nosso lado de querer ajudar o próximo, tá ligado? Querendo ou não, a gente ajuda muita gente além das mentorias, muita gente vem atrás da gente querendo ajuda, querendo suporte, porque, querendo ou não, a gente se tornou alguém confiante, tá ligado? Então, querendo ou não, isso é muito satisfatório pra gente, entendeu? Também agradecer o Marcelo, fala pra ele que eu admiro ele muito, tá ligado? Ele me manda mensagem, ô Guilherme, tô precisando bater uma laje aqui em casa, pode ter certeza que eu tô indo, tá ligado? É esse tipo de cara, entendeu? Então, espero que a gente possa se ver mais vezes e Com certeza. fazer mais outros projetos Com daquele certeza. jeito. Agradecer a participação e agradecer a participação de todo mundo que veio aqui também. Fechou, tropa? Muito obrigado. Tamo junto, rapaziada. A gente vai seguir todos os meses fazendo um episódio bacana aqui do Hubcast. Então, segue lá o Insta da Hub, segue o Insta do Gui, tá? E ele sempre coloca dica, ele sempre coloca umas paradas muito boas ali para vocês também que precisam de, né? Pô, precisam ver uma parada diferente, precisa de uma ideia diferente. Ele sempre coloca bastante do dia a dia dele, isso é muito importante. Quem não me segue também pode me seguir lá no Instagram, é sempre bem-vindo a galera, que eu sempre também estou postando bastante coisa. E no próximo mês a gente vai colocar de novo ali o enquete para ver quem que vocês querem saber mais a história, quem que vocês querem assistir um pouco mais para descobrir qual que foi o percurso dessa pessoa dentro do digital. Fechou, rapaziada? Tropa, a última coisa que não pode faltar, hein? Quem que vai postar nos stories lá que tá na call com a gente? Tem que postar lá. Já tem uma galerinha postando aqui, viu? Já tem? Já teve. Posta lá, turminha, marca a gente lá que a gente vai repostar vocês, beleza? Muito obrigado para todos que compareceram. Muito Até a obrigado. próxima. É nóis, até a próxima, rapaziada. Valeu. Tamo junto.